dia 23 de janeiro de 2026. Intraday Ibovespa alcança 180 mil pontos, né? Ou seja, tudo ocorreu anteriormente, desde quando Trump ameaçou então tarifaço contra países, né, que foram contra a tomada da Groenlândia. Entenda que a ilha é um grande negócio para os Estados Unidos, mas um péssimo negócio para a segurança mundial. Onde saiu no Jornal Nacional referente ao anúncio, né, dessa ameaça no dia 16 de janeiro de 2026, aonde nós tivemos, né, uma fala, né, da senadora republicana Lisa Murkowski, ou seja, ela afirmou: a Groenlândia precisa ser vista como aliada e não como um produto. Essa motivação para poder fazer a breve e inteira, né, ou seja, ocupação e tomada, não é tomado pelo poder, em sim uma tomada, né, por território, onde Putin, dia 24, né, de fevereiro de 2022, né, fez com que o Donald Trump realçasse, né, ideias, né, de invasão, de tomada, né, de o país, né, ou seja, uma parte que pertence à Groenlândia, né, da Dinamarca. Então, Putin invadiu a Ucrânia referente à tomada, né, de terras, né, por questões mesmo ideológicas. Antes disso, nós tivemos o caso que a Groenlândia ela foi uma colônia da Dinamarca até 1953, onde em 1970, né, a ilha ganhou então autonomia por eleger seus próprios governantes, mas os próprios dinamarqueses ainda são responsáveis pela defesa política externa e suporte financeiro. Na mesma data, né, do dia 16 de janeiro de 2026, o que ocorreram, todos os países europeus, né, que tinham assim, investimentos nos Estados Unidos começaram a retirar seus recursos, né, do país dos Estados Unidos, vendo ele como realmente uma ameaça, né, à soberania de outros povos. E aí com isso no canal vamos explicar referente o que acontece com seus investimentos, né, o que acontece com a globalização referente aos investimentos em si, atrelado então à contabilidade. E já curta, inscreva-se no canal e compartilhe, aonde então no dia 23 de janeiro de 2026, ou seja, o Ibovespa, né, ele fechou então a 178 mil pontos, 855, né, e 55 centavos. Até a data do dia 16 ainda não ocorreu nada, mas com o decorrer dessas ameaças, com as questões políticas, né, então começaram a ocorrer no Brasil o famoso carry trade. Carry trade é o que? É a entrada de recursos estrangeiros, né, ou seja, no Brasil, aonde, né, o Ibovespa ele chegou a bater no intraday, né, 180.532 pontos. Diante dessas grandes escaladas, a Europa, ela por causa da Groenlândia, ela reacende as discussões sobre o comércio à venda dos Estados Unidos. Mas, né, o que ocorre é o que? Uma soberania. O que é a soberania? É um povo, né, que tem lá seu território, ele não quer ser vendido, né, ou seja, ele é rico em minerais, e caso ele venha assim ser derretido, o gelo, ocorreria muita coisa na questão de muitas empresas, tanto americanas, né, contra europeias, falando que é impossível uma empresa estadunidense chegar lá, você fazer toda a perfuração em busca de petróleo, de riqueza, e de toda essa informação, né, ou seja, como tinha falado anteriormente, investimentos alemães nos Estados Unidos caem pela metade no primeiro ano de Donald Trump ao poder, então revela relatório. Ainda mais, além dos investimentos dos alemães caírem, né, 45%, nós tivemos então exportações para os Estados Unidos caírem, né, ou seja, não quero vender para os Estados Unidos, 8,6%, a maior queda desde 2010. O próprio FMI, ele já tinha avisado anteriormente que essas ameaças, né, por tarifa de Trump pode sim desencadear uma espiral em escalada na economia mundial. Por isso, os Estados Unidos, né, ou seja, eles vão sofrer por dois motivos, ou seja, recursos financeiros, a entrada no país vão diminuir, vai ter altos saques, né, de retirada de valores, e também mercadorias sendo exportadas para os próprios Estados Unidos, aonde antes de tudo isso, no dia 8 de janeiro de 2026, investidores otimistas em relação à América Latina, né, América Latina num todo, após a decisão dos Estados Unidos sobre Maduro na Venezuela. Ou seja, eles não apostaram nos Estados Unidos para poder pegar lá o petróleo, né, de Maduro. Eles apostaram em quê? Eles apostaram em novos investimentos, olhar para poder conhecer
outros países, né, que tecnicamente os balanços das empresas, né, que eu vou mostrar agora, será então uma forma diferente harmonizar, né, o balanço patrimonial, divulgar ele diretamente, né, chamado IFRS, né, ou seja, a contabilidade internacional. Dezembro de 2007 começa a vigorar então a convergência, né, da contabilidade internacional no Brasil, para que ocorra então a harmonização entre a contabilidade real e uma contabilidade internacional, ou seja, uma conversão dos dados brasileiros para os níveis internacionais. Obviamente que nós tivemos a crise sim referente a 2008 com as bolsas, mas contudo, entretanto, o mundo olhou para o Brasil, ou seja, o Brasil ele é um país emergente, ele pode ser sim um país sim subdesenvolvido em alguns casos, problemas, né, governamentais, né, problemas políticos, ideologias, mas a partir desse momento da contabilidade no Brasil, com grande transparência, a governança corporativa, né, você vendo a parte de auditoria interna, a auditoria externa, para que possa então ser feita uma auditoria externa a cada 4 anos, para que não ocorra então conflitos, né, de interesse. E nós tivemos então esse crescimento, né, do Ibovespa num todo, né, partindo lá do último período menor, depois dessa convergência, em 39 mil pontos, 373, 39 mil pontos, 373, e com isso hoje batendo, né, dessa confiança dos estrangeiros, né, no país, na parte das empresas, na parte da verificação, quanto que vale a empresa, né, no valuation, e aí trazendo então um artigo, né, o que são as normas internacionais de contabilidade para que os estrangeiros olhem para o Brasil, ou seja, eles não vão olhar para quem é o presidente, quem é o fulano, ciclano, senador, porque ele é bonito, né, porque ele não tem barba, né, então é o que aconteceu, que foi a lei, que aconteceu, que ou seja, a partir da lei 6.404/76, 1976, conhecida com as leis das sociedades anônimas, né, sofreu por diversas mudanças. Então, responsável por essas mudanças foi então a Lei 11.638 de 2007, onde teve alterações originadas à adoção do IFRS. Não é preciso então lembrar que o processo de harmonização aceitou as características legais, né, e societárias no Brasil. Essa padronização, por vezes, é um processo então, que busca reduzir subjetos para um processo de só tipo unificado, simplificado, né, e utilizando então um único modelo pré-estabelecido. Assim, observou-se então a necessidade de harmonizar a contabilidade brasileira com o IFRS, ao invés, né, de padronizá-la de acordo com o padrão mundial. Posteriormente, com a Lei 11.941 de 2009, que então reparou alguns pontos que não haviam ficado muito claros, né, de 2007, ou seja, com a contabilidade fiscal, da contabilidade societária, por meio de remodelagem dos aspectos contábeis que antes eram aceitos. Antes disso, ou seja, o mundo, né, já tinha feito então a criação, em 2001, a International Accounting Standard Board, ou seja, o IASB, uma entidade independente, né, do setor privado, dentre outras funções, com a preparação e emissão da IFRS. Então, nós da contabilidade, né, ou seja, de 2009, foi aprovado na CPC PME dedicado exclusivamente a normas de contabilidade de pequenas e médias empresas, ou seja, o instrumento observado de grandes corporações não faziam parte das suas rotinas, mas conheciam então a necessidade de transparência, apresentar a informação compreendida no contexto universal. Ou seja, aí a valorização do profissional de contabilidade, né, porque se não tivesse a contabilidade, ela não teria feito então uma organização, tinha feito um registro das informações, não tinha feito basicamente as informações para a tomada de decisões, né, dos stakeholders, seria os grandes interessados. O que ele faz basicamente? Ele faz o que? Analisar, interpretar os dados, direcionar, exigindo conhecimento científico do profissional da área. E o que realmente as grandes corporações que fazem sucesso, que se destacam diretamente no Ibovespa, né, nós podemos citar casos que não por exemplo, que teve o grande problema, né, com grandes instituições, como nós podemos destacar na mídia, na Americanas, né, ou seja, Americanas como um exemplo, jamais deve assinar relatórios e balanços que não sejam 100% idôneos, ou seja, uma fraude
contábil, né, ou seja, a partir de informações recebidas, né, e manipuladas do financeiro. Então o profissional jamais então deverá então assinar balanço, né, para que possa então enganar investidores, ou seja, anteriormente que a ação da Americana chegou lá em torno de R$120. E com isso, né, caso ele venha assinar esse balanço por interesses financeiros, vai causar o que? Um impacto e prejuízo ao profissional e à profissão num todo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, né? E aí nós temos a informação, né? Ou seja, o Ibovespa renovou assim no quarto, quinto dia seguido, 178 mil pontos, né? Chegando então a 180 mil pontos na nova máxima em intraday, com apoio da Petrobras e Vale do Rio Doce. O grande destaque da Petrobras, né, ou seja, o Petrobras ela vem com investimentos estrangeiros, ela vem com tensões, né, no caso da Venezuela, nós vemos com casos diretamente, né, com uma tentativa de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, e também as tensões, né, do Oriente Médio, né, os conflitos, né, que seriam os grandes protestos diretamente lá do Irã, né, e a Vale do Rio Doce diretamente atrelado então ao minério de ferro da China, que a China voltou a comprar o minério, ou seja, o famoso, né, cliente Prime. Diante disso, sim, nós tivemos então a superação então dos 180 mil pontos, renovando então recordes pela quarta sessão consecutiva. E o dólar geralmente ou seja, entra recursos no Brasil, quando entra dólar, ou seja, o dólar ele pode entrar diretamente por dois caminhos no Brasil. Uma via corretora, né, e outra diretamente, né, ou seja, com compras de ações nas bolsas, que seria Dow Jones, Nasdaq, né, via ADR. Então o americano ele compra uma ADR que é atrelado então uma companhia no Brasil que diretamente ela tem a opção, né, de vender suas ações lá fora, e aí com isso entra dólares diretamente no Brasil, fazendo que então seja a maior oferta de dólar no Brasil, e aí depois esse dólar ele cai. Quando o dólar sobe, obviamente há uma grande saída então de dólar diretamente no Brasil. E aí sim, por fim, nós temos a explicação direta, né, do famoso carry trade, né, pelos economistas, pelos traders. E diante disso, também os europeus, ou seja, eles estão procurando pechinchas diretamente no mundo, para ao invés de ficar, né, fazendo os investimentos arriscados, né, diretamente nos Estados Unidos. Então nós tivemos então índices, né, asiáticos no tom positivo. O índice Nikkei, então o Japão subiu então 0,29% aos 53 mil pontos, 846. Já o índice de Hang Seng, Hong Kong, né, teve ganho de 0,45% aos 26.749 pontos.